Material e Processual do Trabalho pela Praetorium, pós-graduado em Direito Material e Processual do Trabalho pela Faculdade Pitágoras e graduado pela Faculdade Milton Campos. Atualmente, ele exerce os cargos de membro julgador do Tribunal de Ética da OAB, delegado de prerrogativas da OAB, auditor do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Mineira de Futebol, procurador do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Mineira de Handebol. Também é diretor do DAAT, que é o Departamento de Apoio ao Advogado Trabalhista, membro julgador do Tribunal de Ética da OAB, associado ao AMAT, Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas. Tem mais de 15 anos de experiência na área, gente, de direito do trabalho. Então, e também foi presidente da Comissão do Estagiário. Foi o primeiro presidente da Comissão do Estagiário. Vocês sabem que atualmente eu sou o vice-presidente dessa comissão tão importante que representa todos os estudantes de Direito de Minas Gerais e os estagiários. E hoje eu estou tendo a honra de fazer a live com aquele que foi o primeiro presidente da OAB, que representou aí todos os estudantes e os estagiários de Direito de Minas Gerais. Então, o currículo do Dr. Gustavo, ainda muito além disso, ele foi conselheiro da OAB Jovem, foi presidente do DACOM, que é um dos diretórios acadêmicos mais importantes, que é o diretório acadêmico da Milton Campos, o diretório Orozimbo Donato, foi secretário-geral da CORED, trabalhou na coordenação regional dos estudantes de direito, secretário de Relações Institucionais da FENED, que é a Federação Nacional dos Estudantes de Direito. Então nós temos muitas coisas em comum, eu e o Dr. Gustavo, né? Eu também já atuei em várias frentes aí que ele já atuou. Talvez por isso que nós sejamos aí hoje grandes amigos. Mas, doutor Gustavo... Com certeza. Meu amigo, hoje obrigado aí pela descrição aí, viu, Paulo? A gente realmente tem esse histórico parecido aí, né, de diretório acadêmico, de coordenação aí. Eu só não pude fazer parte do DCE porque a minha faculdade não tinha o DCE, né, na Milton Campos. Porque mas se tivesse, estava lá também. Se tivesse, a gente tinha que estar dentro, né? A gente tem que fazer parte de todas as associações, né, para fortalecer cada classe que a gente participa aí, seja como estudante, hoje em dia como advogado também, nós estamos seguindo esse caminho, né? É isso aí, meu amigo, tá certíssimo. Então, eu já queria iniciar a nossa live, já apresentei o Dr. Gustavo para todos os meus amigos e deixando claro o seguinte, depois que essa live estiver pronta, ela vai ficar 24 horas disponível para os meus amigos, para os meus seguidores, para todos eles, e também vai ficar disponível para todos os seguidores do Gustavo, porque nós estamos gravando essa live. Então, pessoal, vamos ao que interessa, Gustavão. Vamos falar de direito do trabalho. Então, a primeira coisa, Gustavo, queria perguntar para o doutor, eu acho que nesse momento que nós estamos passando no país de coronavírus, de crise, com essas últimas mudanças que nós tivemos no país, o que de fato está mudado no país? O que aconteceu de mudança com a reforma trabalhista? Primeiro ponto, reforma trabalhista. Como é que está acontecendo? Como é que o doutor vê todas essas questões de reforma? O que está mudando? Fala um pouco sobre essa questão, por gentileza. Bom, Paulo, nós estamos assim, com essa peste aí, né, com essa Covid-19, nós tivemos que mudar os nossos hábitos, né, de uma maneira muito drástica. Nós estamos vivendo numa sociedade aí que teve que fechar as portas do comércio e muita gente que trabalhava, né, com isso, ainda trabalha, na verdade, mas está ou trabalhando de casa ou está recebendo aí essas medidas provisórias para entender como que pode atuar, né, em cada uma das áreas. Mas as leis trabalhistas aí já têm sido mudadas desde 2017, pelo menos, né? Que é com a reforma trabalhista. Então, a mudança do direito do trabalho, esse chamado aí do novo governo, né? Do novo governo federal, para que as leis trabalhistas tivessem uma mudança, já
surtiram algum efeito desde antes da entrada dele no poder, né? A sociedade já quis mudar algumas regras que entendia que eram um pouco mais protetivas na verdade, tiveram algumas mudanças mais pesadas aqui, né? Eu relacionei três diferentes aqui, que é a Lei 13.467 de 2017, que essa foi a que trouxe maiores mudanças para o ordenamento jurídico trabalhista. Em seguida, nós tivemos a MP da Liberdade Econômica, que já se tornou lei também, né? E em seguida, antes dessa questão da pandemia aí, já teve a carteira verde e amarelo também, que já trouxe também algumas outras mudanças para o direito do trabalho. Então, o direito do trabalho está se reinventando, né? Nunca fugindo dos princípios de proteção ao trabalhador, né? A gente não pode nunca afastar uma coisa da outra. Eu vou tentar fazer uma análise aqui mais distanciada do empregado, do empregador, vou tentar ficar mais no meio dos dois, para que a gente tenha uma análise mais sóbria, nem focando o lado propriamente dito do empregado, nem focando o lado do empregador, mas numa alteração real do que houve, do que aconteceu. E à medida que você for me perguntando, né, não sei como é que você prefere fazer essa dinâmica aí, a gente vai respondendo. A gente vai falando e nós dizendo. vamos perguntando à medida que você for falando, à medida que o doutor for falando, nós vamos falando, perguntando, e a gente vai também lendo, né, as perguntas, os comentários aí da nossa audiência, né? Ótimo. Então vamos lá. Então, Gustavo, o que a gente pode falar um pouco dessas últimas alterações, né, da reforma trabalhista, né? Nós tivemos, você falou da Lei de Liberdade Econômica, né, da carteira verde e amarela, e o que foi alterado na Covid? Agora nós estamos tendo do coronavírus, o que já foi alterado? Teve alguma MP? Teve alguma lei? Eu falhou um pouco aqui, Paulo. Não sei se você puder repetir, por gentileza. Está conseguindo me ouvir agora? Tô sim. Eu perguntei, querido, o seguinte: nesses tempos de coronavírus, né? Nesses tempos agora de Covid-19, foram feitas algumas medidas, lei, sim, MP, né? O que foi feito agora referente à questão trabalhista? Bom, desde o começo, né, quando foi decretada aí o estado de calamidade pública pelo governo federal, os governos estaduais e municipais também fizeram algumas alterações legislativas aí, e a gente pode estabelecer aí na área trabalhista pelo menos 4 grandes mudanças, que é a Lei 13.979 e as outras medidas provisórias, 927, 928, 936 e a de ontem, que é a 945, né? Então, a cada dia aí que passa dessa quarentena, novas medidas provisórias estão sendo levadas a efeito aí e já começam a alterar imediatamente a vida do empregador, a vida do empregado, e muitas alterações foram feitas. Por exemplo, aqui, pode falar. Eu tenho visto muita gente preocupada com isso, sabe? Minha mãe mesmo fica toda hora: Paulo, o que está mudando? O que eu tenho direito? Como é que eu faço para conseguir? E eu acho que essa é uma dúvida que muitos advogados, né, estão precisando buscar se qualificar, buscar saber para atender seus clientes da melhor forma, né? Nesse momento, a advocacia precisa estar totalmente conectada com o que está acontecendo no mundo e no nosso país, não é isso, doutor Gustavo? Claro, com certeza. A gente tem que atender, né, assim, e cada vez que aparece uma medida provisória que a gente tem recebido, né, Paulo, no escritório de ligações, nós temos feito esses atendimentos até remotamente, então as pessoas, por mais que as informações cheguem, né, para todo mundo via jornal, as pessoas costumam não entender, né? Tem a repetição das informações
são necessários um pouco para que todo mundo entenda o que aconteceu. Se você me permitir, eu gostaria de dizer um pouquinho de cada uma das alterações que Claro, fica à aconteceram, vontade. É para informação que de a qualidade gente importantíssima. isso, para que a gente possa ir entendendo, né, o que aconteceu nessas mudanças aí. Só para dizer que o que a gente chama hoje de teletrabalho, ele foi incluído pela reforma trabalhista de 2017. E não tinha sido muito utilizado, não era tão regulamentado, né? Então ele foi inserido num capítulo só sobre o teletrabalho na CLT e considera-se, né, o teletrabalho aquela prestação de serviço preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não constituam como trabalho externo. Então, o conceito aí já é trazido desde na reforma trabalhista, né? Ela já traz o que é o teletrabalho, que não é o trabalho externo, ele é o trabalho interno mesmo, que é Mandar um feito abraço na aí pro maior doutor parte Bruno do tempo Bigos, que fora acabou das de partes do entrar aí. empregador. Doutor Bruno, tá aí, né? Maravilha, um abraço, doutor Bruno. Então, aqui as prestações de serviços, né, ela deve constar num contrato individual de trabalho. Então todo teletrabalho ele nunca pode ser de boca, né? Então a combinação de fazer um teletrabalho, ele precisa ser contratual e pode ser feito mediante um acordo empregador, num contrato comum, né? É claro que todas as vezes que nós temos o sindicato envolvido em todos os aspectos, inclusive na MP 936 também, nós vamos falar já já, ela retira esse papel do sindicato, mas o sindicato, em que pese não seja necessário aqui para a instituição do regime do teletrabalho desde a reforma trabalhista, ele é que a gente consiga trazer o sindicato para dentro dessa discussão, Paulo. A Entendi. Convenção 98 da OIT fala sobre as negociações coletivas, né? E traz esse diálogo tripartite aí entre Estado, empregado e empregador, para que todas as soluções sejam trazidas em conjunto, né? E que tenham legitimidade e legalidade agora com essas reformas que estão acontecendo. Porque as pessoas imaginam que só de ter uma medida provisória a situação já está resolvida, né? Que o que está escrito ali é válido, que as coisas que estão ditas e assinadas já tem validade imediata e ninguém vai questionar depois. E a gente não pode acreditar que isso vá acontecer de uma vez, até pelo histórico brasileiro. Por exemplo, um caso que nem trabalhista é questão dos expurgos de poupança, né? Tem processos e contas desde 1987 que até hoje não estão resolvidas. Nós já estamos no ano 2020. Né? Então tem processo aí que quem estiver trabalhando com isso, esperando uma decisão do STF, não vai ter, porque a decisão certamente vai ser política, né? Pode beneficiar um lado ou pode beneficiar outro, mas que a decisão, no final das contas, vai ser política, vai. Mas temos que continuar analisando e vendo o que pode ser feito ou não, né? Tanto que nas nossas consultorias aí, que a gente tem participado, inclusive, juntos aí de várias para o empregador, a gente não pode aconselhar que as medidas sejam tomadas ao arrepio da Constituição, né? A gente tem que seguir as normas constitucionais para que tudo seja feito de acordo com ela. Com Mas certeza. ficamos aí nessa questão do teletrabalho, né? Assim, você vê que uma coisa vai puxando a outra. Se eu estiver Agora, falando demais, você pode me interromper, viu? agora, deixa eu te falar uma coisa. Aproveitando aqui a brecha pelo fato de eu ser hoje vice-presidente da comissão dos estudantes de direito e dos estagiários. O que o teletrabalho influencia na parte dos estagiários, né? Estagiários podem fazer teletrabalho da mesma forma que os advogados júniores
estão fazendo nesse momento para os escritórios de advocacia? O que muda para os estagiários? Olha só, a questão do advogado ela é muito sui generis, né? Porque a maioria dos escritórios não assina a carteira dos seus associados, né? Muitas das vezes são feitos contratos de associação, né? E eventualmente até fraudulentos, né? Mas que teria que ter uma participação do associado. Se a pessoa é associada, tem que ter uma porcentagem real do valor da empresa. Mas muitas das vezes essa relação de associado mascara a relação real, que seria uma relação de emprego. Mas no caso dos estagiários e aprendizes aí, ou até do advogado empregado, de fato, essa situação alcança todos eles. Alcança tanto o empregado, quanto o aprendiz, quanto o estagiário. Então, essas regras todas do teletrabalho, né, o que veio na medida provisória 927, ela mudou um pouco algumas coisas, né? Então, ela autorizou uma notificação por escrito ou por meio eletrônico com 48 horas de antecedência. Ela obriga aí o fornecimento de equipamentos ou reembolso do empregado pelas despesas, né, que pode ser acordado em até 30 dias. Então, o empregado adianta essa despesa e dentro de 30 dias a empresa tem que pagar. O empregador ele tem que fornecer os equipamentos necessários para o trabalho, né? Então, às vezes, o empregado não tem um notebook, não tem um computador. Até mesmo no escritório, né? Algumas causas já que os empregadores não forneciam os equipamentos necessários, né? E aí isso daí deu problema lá, nós fomos para cima por causa disso, né? Exatamente, né? Nós tivemos que obrigar ao empregador fornecer o que era necessário para o empregado conseguir trabalhar de casa, né? Então, não basta estabelecer e combinar um regime de teletrabalho, né, na modalidade seca. Nós estamos falando aqui da MP 927 ainda. Nós não estamos tratando de uma suspensão e nem de uma redução de horário. Estamos tratando do trabalho feito em casa por uma pessoa, né, pelo empregado, e o empregador ele tem essa obrigação de fornecer todo o material necessário. Então, o tempo que será considerado em teletrabalho vai ser com ou sem o fornecimento de equipamentos. Então, se o empregador coloca o empregado em teletrabalho e ainda não forneceu os equipamentos porque está para chegar ou fez uma encomenda e não chegou, vai ser considerado como tempo à disposição, esse tempo de teletrabalho, né? Então tinha que ter já tinha desde o início, já tinha que ter feito esse fornecimento desses materiais. E uma das implicações aí, que é até um pouco polêmica, é que o uso de aplicativos ou equipamentos de comunicação fora do horário de trabalho não constitui tempo à disposição do empregador. Então a gente pode pensar na seguinte situação: a pessoa está ali, né, respondendo e-mail, fazendo peças, não só o advogado, né, como foi o exemplo, mas nós tivemos um caso aí de uma loja de molas, por exemplo, né, gente, uma fábrica. Como é que uma fábrica você vai fazer teletrabalho? Não tem jeito. Mas se algumas das funções dentro da fábrica puder ser feita em teletrabalho, pode ser feito. Só que a gente tem que imaginar esse tempo fora do trabalho aí, fora do ambiente de trabalho, esse tempo em casa. A pessoa manda um e-mail 8 horas da manhã, começou a trabalhar, 9 horas faz uma ligação, né? Ou seja, vai tendo elementos para prova de prova que o trabalho foi sendo feito durante todo aquele tempo. E, né, muita gente tem reclamado disso, né? Clientes nossos falam, poxa, eu estou trabalhando muito mais do que se eu estivesse no meu ambiente de trabalho, né? O intervalo Gustavo, menor. Só interrompendo rapidinho aí, algumas pessoas já mandaram aqui para a gente. Doutora Ludmila Carvalho também já acenou aqui para a gente. Carla Ótimo, Rádio já doutora mandou Ludmila, um abraço. Doutora Carla. Augusto Reis também mandou palminha aqui para a gente. Carla Rádio comentou Maravilha. 2 gigantes. Obrigado, Carla. Querida amiga. Maravilha, doutora Carla, quero. Referência da OAB Jovem. Elô também mandou aqui palma. Maravilha.
Ieda Pena mandou aqui também. Dani Caldeira. Então, tem muita gente aqui chegando. Fernando Marcucci, parabéns aos nobres amigos, muito obrigado. Então, tem um time bacana aqui comentando. Gostando de ver. Muita gente aí, amigos de colégio militar, amigos da OAB. Doutora Camila Félix, que é hoje conselheira seccional da OAB. Doutora Mirelle Brant. Está perguntando aqui, uma pergunta da doutora Mirelle Brant. Aproveitando o gancho das regras de teletrabalho nesta quarentena, como fica a questão dos vales transportes, refeição, alimentação e demais auxílios, doutor Gustavo? Olha, aí é um ponto um pouco polêmico, né? Mas vamos tentar responder. Vamos ponto por ponto aí. Quais são os itens que ela disse? Primeiro... vale transporte, refeição, alimentação e demais auxílios. Ó, o vale alimentação, ele não se presta à alimentação durante o horário de expediente, né? Ele é um benefício implantado para a pessoa em casa, né? Fazer a compra no supermercado, então eu entendo que ele mantém. O Vale Refeição, eu também tenho esse entendimento, tá? Que ele deve se manter porque não é porque a pessoa está em casa que ela tem a obrigação de fazer um almoço. Às vezes ela não tem nem condição, em virtude do trabalho dela, de ter o Vale Refeição. Então, refeição, alimentação, na minha opinião, se mantém. Até porque, né, transporte, não. Muitas vezes essas pessoas, elas ganham o salário dela já contando com o vale-refeição que vai vir adicionado, né? Então, quando ela perde o vale-alimentação, ela fica só com aquele salário ali que muitas vezes já estava totalmente comprometido. Tu concorda? Concordo, com certeza. Então, é o benefício que ela tem em prol do trabalho, né? Para essa pessoa estar trabalhando, o vale alimentação e o refeição, para mim, entram na mesma categoria. A exceção aí fica o vale transporte, né? Como não vai ter deslocamento para o emprego, acho que é um benefício que pode sim ser suspenso. Tem mais algum outro? Ela tinha falado 4. Né? Refeição, alimentação, vale transporte e demais auxílios. Acho que era isso mesmo. Acho que todos os auxílios que fazem parte da relação de emprego se mantêm. Eu acho que talvez a única exceção aí seja o transporte, porque de fato não vai ter deslocamento, né? Com certeza. Harley Rocha mandou aqui belezinha. Um abraço, Harley. Maurício Noronha, referência aí da Prefeitura de Contagem. Um abraço, meu amigo. Muita gente aí entrando. Obrigado. Então vamos continuar aqui. Doutor Gustavo, referente agora à antecipação de férias nesse momento, né? Nós sabemos que isso está acontecendo muito. Nós fizemos um atendimento de um cliente do escritório esses dias, né? Inclusive minha tia, que estava tendo um problema justamente com isso, né? Ela está fazendo antecipação das férias. Como é que é essa questão hoje em dia? Como é que isso daí está ocorrendo? Aí a MP 927 tem uma complementação pela 936. O empregador, pela MP 927, antigamente ele tinha um prazo maior, né, de dar a comunicação de férias para o funcionário. Então, esse prazo ele foi diminuído, né? Então, assim, é porque, na verdade, a cada 12 meses a gente tem um período aquisitivo e, após esse período aquisitivo, nós temos outros 12 meses, um período concessivo de férias. Então, essa é a regra. Só se tem férias após um período aquisitivo. O que a MP veio dizendo? A MP veio autorizando o empregador em antecipar esse período aquisitivo. Então, por mais que o empregado tenha acabado de entrar na empresa e não tenha o período aquisitivo, ele pode antecipar esse período e dar as férias. Só que a gente tem as divisões aqui, que foi inclusive feito pela lei da reforma trabalhista, né, sobre férias. E o que veio a alteração das férias aqui?
essa alteração das férias, agora ela tem que ser ela pode ser feita em até 3 períodos. Só que tem que ter um período mínimo de 5 dias. Tá? Isso em tempos de corona, correto? Uma mudança de agora. Antes. Antes de tudo, você não podia ter. Isso, com a reforma trabalhista. Essa mudança aconteceu em 2017, tá? Okay. Com a reforma trabalhista, dessa mudança de gozo das férias. Então agora você pode ter que ter um período de no mínimo 5, outro de 14 e o outro você divide, né, quando der aí. O que muita gente fez aí, vou trazendo para a prática? Pegou esse período antecipado aí de férias, deu 5 dias de férias, né, pro empregado, só que nesse meio tempo veio a MP 936, que deu direito de suspensão, deu direito de redução de carga horária. Então o que muita gente fez ainda? O seguinte, eu não sei se eu estou sendo claro aqui, eu vou tentar ser o mais didático possível, porque esses casos são meio complexos e às vezes eu mesmo me confundo na explicação aqui, mas eu quero deixar claro o seguinte: quando veio essa medida provisória 927, os empregadores anteciparam as férias dos seus empregados. Só que eles tiveram um diferimento para pagar as férias, que teria que ser pago antecipadamente, antes da MP. Você dá as férias para o seu empregado, paga antecipadamente, e era a regra comum antiga. Com a MP, não. Além de não observar o período aquisitivo de 12 meses, esse pagamento foi diferido para depois, podendo ser pago até o final do ano. Tá? Entendi. Então, o que nós temos... Então, o pagamento que seria feito agora, ele pode ser passado para o final do ano para aliviar um pouco para o empregador, é isso? Isso. Pagamento de 1/3 de férias, ele vai poder ser pago até a data do 13º. Entendi. Tá? É isso que foi feito. Ou seja, como as pessoas imaginaram aí, nós estamos ainda não fizemos um mês, né, de pandemia oficial aí decretada pelo governo. Mas nós já estamos aí com um tempo razoável, as pessoas já deram férias para os seus empregados, muitas ainda estavam decidindo o que iam fazer ou não, né? No caso de Belo Horizonte aqui, a prefeitura mandou parar o serviço, né? Então muita coisa parou aqui, muitos estabelecimentos pararam. É verdade. E aí, como é que as pessoas ficaram? Primeira solução foi dar essas férias, que veio com essa medida provisória. Só que aí depois, eu não sei se a gente já entra nisso aqui agora, ou depois vai e volta, não sei no assunto. Agora, não tem problema nenhum, pode ficar à vontade. Mas aí o que aconteceu? Logo depois disso, a pessoa que entrou de férias com 5 dias, com 14 dias, com um mês que foi deferido, para o empregador ficou de pagar essas férias, ele mesmo teve um tempo para pagar lá na frente, mas ele mesmo vai ter que arcar com esse valor. Nesse meio tempo veio a medida provisória 936, que estabeleceu que o governo ia dividir essa conta com o empregador. Então, tem as modalidades aí, ou de suspensão, ou de redução de jornada. Então, o empregador, nesse meio tempo, ele pensa, poxa, se eu já dei as férias para o meu empregado, o que eu faço agora? A minha opinião é a seguinte: o período mínimo de férias tem que ser respeitado, né? Então, no mínimo 5 dias antes de chamar o empregador de volta, ele tem que ficar. Então, se você acabou de dar as férias utilizando a MP 927, você já pode chamar de volta o empregado para que ele ou faça a redução ou faça a suspensão e, a partir daí, usar as benesses legais, que é o governo dividindo, né, com você as contas da sua empresa. Teve outra MP também, que eu acho que não vai ser o caso da gente tocar aqui, mas da questão dos empréstimos bancários das empresas.
né? Pra eles, Sim. aí é uma regulamentação de como as empresas vão pagar tanto essas férias adiantadas quanto totalmente o que tinha aí, né, de ser pago nesse meio tempo que as empresas não estão faturando. Então, eu não sei se eu me fiz claro aí, Fez, mas fez. a questão é essa aí em relação à antecipação das férias. E entra mais ou menos também nas férias coletivas, né? Que é a mesma estrutura. Tinha que ter um aviso antecipado ao sindicato e após essa MP, também ele poderia marcar as férias coletivas com esse mesmo prazo, avisando com antecipação aí de 48 horas, sem aqueles limites máximos e mínimos que são previstos na CLT. Só precisa da comunicação ao Ministério da Economia, né? Que agora abarca a Secretaria do Trabalho, que era o antigo Ministério do Trabalho. Entendi. Eu acho que ficou bem compreensível, sim. Eu acho que ficou bem bacana. E avançando, doutor Gustavo, como é que fica a questão, por exemplo, do banco de horas, né? Como é que funciona o banco de horas? E teve alguma mudança atualmente nessa área? Teve. A primeira mudança do banco de horas aí, ela aconteceu na reforma trabalhista também, né, em 2017. Antes a gente tinha o período de um ano, né, para compensação, só podia compensar com prazo máximo de um ano, esse prazo foi reduzido para 6 meses. Então, poderá ser pactuado por acordo individual, escrito, desde que a compensação ocorra no prazo máximo de 6 meses. Essa é a Só agradecer ao regra doutor que foi Diogo modificada Leves, em que está aí 2017. acompanhando. Doutor Diogo, obrigado pelas palmas aí da OAB. Forte abraço, meu amigo. Pois não, doutor Gustavo? Então, a grande mudança foi essa, tá? Da reforma trabalhista em si. E agora veio a medida provisória 927, dizendo que o empregado e o empregador podem suspender as atividades e constituir o banco de horas para que essa compensação aconteça não em 6 meses, mas em 18 meses, contados do fim da calamidade pública, que é a Então, Covid-19, né? só explicando para as pessoas entenderem o que de fato é, como funciona o banco de horas. O banco de horas é um acordo feito entre empregado e empregador, com ou sem a assistência do sindicato, que permite que as horas trabalhadas a mais ou a menos num dia sejam compensadas em outro dia. Então, se o meu contrato de trabalho estabelece que a minha jornada é de 8 horas e eu fiquei 10 horas, eu posso trabalhar no dia seguinte ou na mesma semana ou na E semana acumular essas seguinte, horas. acumular essas horas ou trabalhar a menor em outros dias, né? Então, se eu trabalho mais num dia, eu trabalho menos em outro, e vice-versa. Se eu trabalho menos num dia, eu trabalho mais em outro. Claro que seguindo aí a ordem constitucional, que permite que somente sejam feitas 2 horas extras por dia. Ah, entendi. E então acho que ficou bem claro essa questão do banco de horas, né? Essas mudanças com a questão do coronavírus. E referente, por exemplo, à questão da suspensão temporária dos treinamentos. Pois eles estão suspensos, né? E deverão ser realizados em até 90 dias do fim da calamidade pública também. E tem a opção de o treinamento, caso ele fosse presencial, dele ser feito à distância. E como Então, é que se esticou o daria esse prazo para 90 treinamento? dias. Como é que se daria esse treinamento? Esse treinamento é um treinamento, por exemplo, para o funcionário que trabalha numa empresa de comércio, né? Ele tem que vender seu Sim. produto. Para vender seu produto, ele precisa de um treinamento, correto? Que o líder da empresa, o líder do grupo vai passar. Seria esse o treinamento? Pode ser esse o treinamento, pode ser o treinamento para operar uma máquina, por exemplo, pode ser um treinamento de segurança do trabalho. Então, qualquer treinamento que fosse necessário e obrigatório, ele pode ser diferido aí para 90 dias após o término da calamidade que vai ser decretado pelo governo, né? Então, a gente fica imaginando aí como teve uma data inicial que foi decretada,
A gente fica imaginando que vai ter também uma data final e a partir daí que vão ser contados esses prazos de 90 dias e quaisquer outros prazos que estejam definidos aí na norma. Tais como a suspensão aí de 180 dias, né, da inspeção do trabalho, né, os prazos processuais de recurso de infrações foram estendidos por 180 dias. Então, o governo acho que tem tentado fazer esse papel aí de ajudar os empresários, pelo menos nesse ponto aí, e também os empregados, né? Que é claro que o dinheiro deixa de circular, mas o empregado não pode parar de comer e o empresário também não, né? Então, tem as medidas, em que pese as medidas não surjam um efeito imediato, eu acho que pelo menos está caminhando para algo que possa ser positivo. Com certeza. Eu acho que por mais que nós atuemos em direito do trabalho, nesse momento nós temos que ser sensatos, sabe, doutor Gustavo? A gente tem que entender que para os trabalhadores está sendo um momento difícil, está sendo um momento de dificuldade, mas a gente também tem que entender que para o empregador também está muito difícil. A gente está vendo aí restaurantes fechados, a gente está vendo aí shoppings fechados, a gente está vendo uma situação complicada no nosso país. E imagina como é que deve estar sendo para esses comerciantes, para esses empresários também sustentarem suas empresas, né? Imagina quem tem conta para pagar, quem tem dívida para pagar, quem precisa de dinheiro para pagar seus credores. Então, acho que nesse momento a gente precisa de olhar ambos os lados e o governo precisa de fazer sua parte, ajudar essas pessoas para a gente superar essa crise, não é isso, meu amigo? E a gente precisa ter segurança jurídica para isso tudo, né? Porque, igual eu falei um pouquinho mais cedo aí, não adianta a gente achar que o resultado que a MP está querendo alcançar vai ser alcançado, né? Porque nós temos uma hierarquia das normas, né? Uma hierarquia de princípios. Então, muitas das vezes, por exemplo, até adiantando a MP 936, que fala da redução de jornada, a redução de jornada com redução de salário. Mas o princípio da irredutibilidade salarial que está na Constituição só permite que eventual redução de salário seja feito com a ajuda do sindicato, com o sindicato estando dentro, né, participando desse diálogo. Então, por mais que a solução possa parecer excelente, ela pode ser discutida judicialmente lá na frente e aí a situação cada vez mais pode se tornar, né, uma insegurança jurídica para os dois lados, tanto para o empregado quanto para o empregador. Né? Tem que haver sensatez, tem que haver aí olhar os ambos os lados, mas ao mesmo tempo também tem que haver segurança jurídica no nosso país. O que está dito na lei tem que ser cumprido. Isso vale para o direito como uma forma total. Né? A gente vê tantos casos aí, Supremo Tribunal Federal decidindo coisas aí, muitas vezes por visão daquilo que os ministros acreditam, quando na verdade o que tem que ser olhado, o que tem que ser definido é aquilo que a Constituição diz, aquilo que as nossas leis dizem, aquilo que a consolidação das leis do trabalho dizem, a nossa CLT. Então, a lei tem que ser observada, né? E aí nós entramos no princípio da legalidade, que é um princípio básico do direito. A gente aprende isso nos primeiros períodos do bacharelado de Direito. Então, aproveitando aqui rapidinho, agradecer aqui nossa audiência, André Dolabella mandando aqui beleza, grande doutor Meira, obrigado, meu amigo. Pribijos também mandando aqui beleza. Aí, Priscila. Flávio Bill, Felipe Bijos também, muita gente entrando aí na live. Então, é isso aí, doutor Gustavo. Eu acho que a gente está pegando os temas de uma forma bastante intensa e eu acho que está ficando compreensível para as pessoas, né? Agora, avançando, depois dessa questão aí da suspensão temporária dos treinamentos, né? Que nós já falamos que ela pode ser suspensa por até 90 dias. Quanto à prorrogação do mandato da CIPA, né? Como é que vai funcionar essa questão? O que é a CIPA? Porque nós temos que pensar aqui que nós estamos falando com muita gente leiga, né? O que é? O que é essa prorrogação desse mandato? Como isso pode atingir o trabalhador? A CIPA ela é uma comissão interna de prevenção de acidentes. Então, ela dá ao integrante uma garantia provisória de emprego, né? Então, desde o momento da inscrição, né, da chapa até o término, até um ano após o término do mandato.
Então, essa comissão ela vai focar na prevenção de acidentes do trabalho, vai fazer reuniões periódicas e o mandato, caso termine durante a calamidade, né? Caso tenha terminado semana passada, termine essa semana, na semana que vem, ela vai ser prorrogada até o fim, o que vai Então é uma também comissão, prorrogar a então. estabilidade. Oi? É uma comissão organizada em tempos especiais, então, para olhar essas questões de acidente do trabalho, etc. Isso, exatamente. A comissão interna dentro da empresa que vai focar aí nos acidentes do trabalho, né? Fazendo com que esses acidentes sejam evitados. Entendi. E referente à suspensão dos exames médicos nas empresas, como é que fica? Os exames demissionais e admissionais, eles também vão ficar diferidos aí, né? A suspensão, a não ser que o médico da empresa, né? A empresa tem um médico que oriente em sentido contrário, né? Eles são realizados no prazo de eles devem ser realizados no prazo de até 60 dias, também após o fim da calamidade pública, né? Dispensa o exame ocupacional se o último exame tiver sido feito há menos de 180 dias. Então, tem aqueles exames rotineiros que são feitos pela empresa. Se o último tiver sido feito há menos de 180 dias, tá ok, vamos esperar o fim da calamidade. Essa aí é a intenção da norma. Entendi. Agora, Gustavo, referente à questão da atuação orientadora da inspeção do trabalho, como é que a gente fica com essa questão? As delegacias regionais do trabalho, né, que são as fiscalizadoras, são os órgãos fiscalizadores do trabalho, né, pelo Brasil inteiro, eles também estão suspensos o serviço, salvo para infrações muito graves, né? Assim como falta de registro de empregado, situação de grave e iminente risco, né? Algum funcionário que esteja trabalhando num Então, essas risco muito delegacias elas grave. fiscalizam as empresas, elas fazem inspeções nas empresas para ver como é que estão as coisas. Isso, eles verificam a conformidade da empresa com as leis trabalhistas, né? Só que E nesse agora está período vai ficar suspenso. parado. Isso. Ou a ocorrência de um trabalho escravo, um trabalho infantil, né? Que são considerados muito graves aí pela legislação. Então, fora esses casos graves, também está suspenso. Entendi. Agora, uma questão que eu acho que não é uma dúvida só referente àqueles que atuam na área trabalhista, mas referente à advocacia em geral. Para quem está nos assistindo, se a pessoa tem uma demanda hoje por advogado, ela já pode ajuizar a ação? Esses tempos de corona estão de fato suspendendo, né? Foi até uma dúvida de um cliente nosso há poucos dias, mas eu acho que também é dúvida de muita gente. Se a pessoa que está hoje, está nesse momento nos acompanhando, tem alguma demanda por advogado e quero aqui ressaltar também que tanto eu quanto o Gustavo estamos à disposição para o que vocês precisarem. As coisas estão suspensas? Estão funcionando? Como é que estão aí o funcionamento dos fóruns, dos tribunais? A jurisdição não para, né? Então, o Conselho Nacional de Justiça editou uma portaria, que é a portaria 313, suspendendo todos os prazos até o dia 30 de abril. Então, todas as justiças estão com os prazos suspensos até lá. Seja a Justiça do Trabalho, seja penal, trabalhista, civil, né? Família, dentro dessas áreas todas. Mas, em que pese os prazos estejam suspensos, os processos estão andando. Só que as intimações que os juízes dão de algum despacho, por exemplo, eles não contam prazo. Então, se o juiz, por exemplo, fixa um prazo de 5 dias para uma manifestação, esse prazo só vai começar a ser contado após o dia 30 de abril. Então, a gente precisa de ter ciência aí que, em que pese as coisas estejam andando, né? Os alvarás dos clientes, né? Que é através do meio do qual os advogados recebem os valores dos clientes e repassam para os clientes. Essa questão dos pagamentos,
Está tudo sendo feito, né? A OAB está fazendo um trabalho sensacional aí, no caso trabalhista aqui da AMAT também, para que esses pagamentos aos advogados, né? E as prerrogativas do advogado, que são as prerrogativas dos clientes da sociedade, né? Nós, como representantes da sociedade aí, nós estamos conseguindo fazer com que a justiça caminhe. Os prazos estão suspensos, julgamentos suspensos, audiências suspensas, exceto um ou outro caso que nós estamos vendo, ainda em Minas não, mas pelo Brasil afora, aí muita gente tem feito audiência via meios eletrônicos, né? Tá, tem até algumas recomendações dos tribunais, tanto do trabalho quanto cíveis, para que as audiências ocorram por meio eletrônico. De alguma maneira, eu acho que isso vai acabar acontecendo. Principalmente se essa pandemia, né, essa calamidade pública continuar após o dia 30 de abril. Né, já estão sendo organizadas aí várias manifestações, não de ir para a rua, né, mas manifestações dos advogados, né, a OAB Nacional já inclusive estabeleceu uma votação para os advogados para ver se a gente gostaria que os prazos continuassem correndo ou não, porque é um grande problema, né? Então, as audiências não estão sendo marcadas porque não tem data para ser feita e ainda não foi estabelecido qual que é o meio de que essa audiência seja feita. Se a gente tiver que ouvir uma testemunha, como é que a gente vai conseguir excluir essa testemunha, ter a garantia de que ela não acompanhou os atos anteriores que podem influenciar no seu debate, no seu depoimento? Então a gente precisa aí estudar como que vai ser feito, né? Nós estamos hoje no dia 5 de abril, nós temos aí longos 25 dias ainda para decidir como que vai ser feito, mas eu acredito que o CNJ vai, no mínimo, regular essa volta dos prazos aí, fazer essas audiências acontecerem de alguma forma eletrônica ou voltar, que seja aos andamentos normais, né? Agora, a Justiça do Trabalho especificamente continua caminhando, a gente continua fazendo, né, petições iniciais, distribuindo petições iniciais, distribuindo ações de rescisões indiretas, que é aquela por culpa do empregador, né? Nós temos ações aí de empregados que estão sendo obrigados a trabalhar em convívio com pessoas que podem estar infectadas ou não, então aumenta o risco, isso pode causar uma insalubridade ou não, né? Nós ainda não conseguimos ter resposta para tudo, não. A gente, dependendo do lado que nós estivermos defendendo, nós temos que defender um ponto de vista ou outro. Mas certeza hoje em dia, quem falar hoje que tem certeza de alguma coisa está mentindo, né? Pode ter um chute muito grande em alguma direção, mas certeza nós não temos, né? Exatamente. Não dá para, nesse momento, nós sermos arrogantes de falarmos, ó, é isso que vai acontecer, é aquilo que vai acontecer. Tudo, principalmente nos dias de hoje, as coisas estão acontecendo muito rápido, né? E a gente, infelizmente, no Brasil, nós não temos muita segurança jurídica das coisas, né? Muitas vezes as coisas são decididas na pressa. E a gente tem que lutar para que as coisas mudem e para que as coisas obedeçam, né, a princípio da legalidade, que as coisas sejam regidas conforme a lei nos diz, conforme a lei nos mostra. Mas, Gustavo, queria agradecer demais, né? Eu acho que essa última dúvida aí, ela foi essencial, tenho certeza que para muita gente, né? Então, se a pessoa tiver uma demanda, principalmente aí nas áreas que nós atuamos, em direito do trabalho, direito civil, sucessões, direito de família, nós estamos à disposição. O escritório GTB e Domingos é uma referência não só no direito do trabalho. O escritório GTB e Domingos também é uma referência em direito de família, também é uma referência em sucessões. Então, nós estamos com uma atuação muito boa e queria agradecer muito aí a presença do Dr. Gustavo Bijos, que tem mais de 15 anos de experiência, é graduado, pós-graduado, tem 2 pós-graduações, é conselheiro da AMAT, foi presidente do diretório acadêmico Orozimbo Donato, tem vasta experiência para falar sobre esse tema que é tão importante. Então, queria agradecer muito a audiência, entrando e saindo, né, nesse momento agora, né, depois
de quase uma hora de live, ainda tem 15 aí acompanhando a gente diretamente. Depois que nós terminarmos, nós vamos divulgar, nós vamos fazer ação tanto no feed quanto vai ficar também no meu stories aí, 24 horas disponível. Eu queria esse Reis também, digital, Flávio Bill também mandando aí, beleza. André Dolabella aí, mandando vários belezinhas aí pra gente. Pedro Afonso Murta, que é presidente da Juventude Monárquica de Minas aí, grande amigo. Pedro Afonso, também uma referência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Cíntia Bijos, também aí, ó, mandando Aí, Cintinha. mensagem. Guta, muito bom, obrigado, Guta. Rebeca Lara também Obrigado, Guto. participando. Kênia, Conrad, Cláudia, Edilberto, Allen, Henrique, Ivone, Lisboa, João Pedro Arges. Então, pessoal, muita gente participando. Queria agradecer muito a presença de cada um de vocês. Nós estamos à disposição para o que vocês precisarem, não só no escritório, na OAB hoje, tanto o Dr. Gustavo como membro julgador do Tribunal de Ética e Disciplina, que é uma função das mais importantes dentro da OAB, quanto eu também, que hoje tenho a honra de representar todos os estudantes de Direito de Minas Gerais através da OAB e todos os estagiários de Direito também. Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Queria falar, aproveitar também a deixa, vamos ficar em casa, vamos aproveitar esse momento para a gente curtir nossa família, para a gente estar do lado de quem a gente ama. Esses dias mesmo eu fiquei fechado, fiquei quieto no meu canto, assistindo a live do Jorge Mateus junto com a minha namorada. Então vamos ficar em casa, vamos aproveitar esse momento para a gente aproveitar nossa família, as nossas esposas, nossos filhos, namoradas, mãe, pai. Eu acho que esse é o momento da gente aproveitar para a gente dar valor ao que realmente tem importância na vida de cada um de nós. Não é isso, doutor Gustavo? Qual que é a sua mensagem? Com certeza, Paulo. Eu queria agradecer aí a participação. Eu acho que assim, falar sobre direito do trabalho, para mim é um prazer, né? Que é a minha vida aí desde sempre, né? No mundo jurídico. Eu adoro falar sobre isso, aprender cada vez mais, tentar passar o que a gente aprende. Eu acho que uma live sobre direito do trabalho só é pouco, né? Tinha que ter uma por semana, isso, porque são muitos temas, ainda mais com esse tanto de MP que tem acontecido aí, mas a mensagem é de positividade. Eu acho que por mais quem concorde ou não, pelo menos o governo está fazendo alguma coisa. Acho que as notícias não são ruins, né? E o que for inconstitucional, a gente pode brigar na justiça e estamos aí para isso, né? Nós somos advogados que a gente defende os nossos clientes e estamos aqui do melhor lado, né? Então, os primeiros juízes da causa dos clientes somos nós, né? Então, a gente vai para frente, vai para cima e, se precisar, vai em todos os tribunais para defender o interesse dos nossos clientes. Eu acho que é isso. Ficar em casa agora é uma necessidade, é uma responsabilidade para com todos, usar máscara, lavar as mãos, e estamos aí à disposição para, sempre que você nos convidar, a gente vem cá bater esse papo, seja aqui, seja em outro canal, seja pessoalmente. Cada vez mais a gente aguarda, a gente retorna esse convívio pessoal aí. Mas enquanto não der, vamos fazer live, vamos fazer chamadas de vídeo e ficar em casa com a família. É isso aí. Atendimento ao cliente por chamada de vídeo, né? Como a gente tem feito muito no escritório. Claro, com certeza. Coisa muito boa, meu amigo. Então é isso aí, pessoal. Queria agradecer aí. Exatamente agora, 9 horas. Terminamos 1 hora certinho, em ponto, meu amigo. Queria agradecer muito a presença de cada um. Obrigado demais, pessoal. Fiquem com Deus e um forte